realmente todo o braço de forma mais correta para poder ter um contato melhor ali, sem sair do sofá depois. Diga aí, irmão. Senhor, só um toque. Isso, agora. Sim. 6h32 aqui no meu relógio, acho que é esse o horário. Creio que já passou de 18 horas, então boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, em especial o culto de Santa Ceia. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler apenas um versículo, versículo 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Eu não sei se os irmãos tiveram o prazer, todos os irmãos, não sei, ou talvez uma boa maioria, teve o prazer de comer aquele pão chamado pão, não sei se é pão rosa ou pão de rosa, eu acho que é pão rosa o nome, porque ele tem o formato de uma rosa. Ele não é rosa, a cor dele não é rosa, eu entendo que ele deve ser pão rosa, por conta do formato. E sempre quando tem outros pães, que eu tenho a oportunidade de comer esse pão, eu abro mão dos outros pães em função desse pão rosa. É um pão, de fato, muito especial, e disseram que ele é muito complicado para fazer, é um pão custoso, né, financeiramente, e eu abro mão de, confesso para vocês, sempre quando eu vejo esse pão rosa numa mesa, assim, no café da manhã, e por conta desse pão, né, o prazer que ele me dá, né, é bem diferente do prazer que os outros pães me dão. Então, eu abro mão. Imagina, gente, dentro de várias espécies de pães, tem aqueles que você gosta mais. Tem uns que gostam de pão careca, outros com batata, e assim você tem as suas preferências, porque de alguma forma te traz prazer, te traz satisfação. E o texto fala exatamente, né, ele vem ilustrar metaforicamente, né, a figura do pão, comparando com Jesus, né? E o texto diz assim, João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus se apresenta aqui como pão. Ele mesmo se apresenta como um pão. Imagina só se tem Jesus esse pão rosa, né? Como eu falei para vocês. Certamente eu vou preferir Jesus. Mas, infelizmente, não é assim que acontece com muitas pessoas, né? A Jesus ainda não é a preferência de todos. E, às vezes, em situações do dia a dia mesmo, ele, embora sejamos cristãos, salvos, mas tem alguns momentos que a gente não prefere Jesus, embora inconsciente, numa situação rápida, né? Uma situação que a gente tem que resolver. Nossa, aí põe a mão na cabeça e diz, nem orei, nem apresentei para Jesus essa situação, enfim, né? É lapso de segundo, algumas situações eu já tive experiência de não preferir Jesus, e lá na frente me arrepender por isso, devido aos resultados sempre são negativos quando Jesus não está na frente. Mas graças a Deus, já tivemos o privilégio de tomarmos a decisão para Cristo e aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Certamente, né, iremos nos encontrar um dia no céu. Então, esse pão da vida aqui, né, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas eu gostaria de deixar duas orientações com base nesse versículo para os irmãos. Jesus é o pão que sacia a nossa alma. O pão que você come todo dia sacia o nosso corpo físico, somente o nosso corpo físico. Jesus é o pão que garante a nossa vida eterna. O pão material garante uma satisfação momentânea. Veja que larga diferença, né, que tem o pão físico para Jesus Cristo, que é representado como pão aqui, né? Que possamos entender, fortalecer, né, evidenciar nas nossas atitudes, nosso pensamento, nosso coração, a certeza de que Jesus Cristo é a solução para tudo. Né? Aqui fala que ele é a solução para a vida eterna. Né? Aqui o pão da vida, né? Para a minha vida toda aqui na Terra e a vida eterna também. Logo, eu preciso compreender
ele não abre nenhum precedente aqui para pensarmos uma segunda solução para um determinado problema da nossa alma. Jesus Cristo, ele é suficiente para resolver o problema da nossa alma. Embora ele resolva muitos outros problemas, mas Jesus Cristo, o que importa, a prioridade para Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo não foi nos garantir um conforto nessa vida. Tanto é que a palavra de Deus nos conforta da seguinte forma, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, ele não vem prometer uma rede e embaixo de uma sombra, com uma água de coco, lutas e aflições. Mas o cristão, ele não deve também olhar para a circunstância dessa vida, mas para aquilo que o próprio Jesus cause em nossa vida, né? A salvação eterna, na garantia da nossa salvação, né? Que isso alimente o nosso coração. Embora tenhamos prazeres aqui neste mundo, mas todos eles serão passageiros. De fato, a gente tem que valorizar aquele prazer eterno. E esse prazer eterno só encontramos em Jesus Cristo. Jesus Cristo tem, né, todas as condições para nos dar prazer eterno. Né? Então, como assim? Eu sou terreno, né, tenho minhas necessidades terrenas e tenho que pensar nos prazeres eternos? Sim. Nós somos peregrinos, nós estamos nesse mundo de passagem. A Igreja de Cristo, né, a nossa pátria não é aqui. Então, temos razões de sobra para focarmos, né, a nossa vida na eternidade, mas não podemos focar sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a ponte, né, para que possamos, de fato, termos a vida eterna. Que seja a alegria do nosso coração, irmãos. Às vezes a gente se entristece com tão pouco, mas temos o melhor, né, que o mundo não pode nos dar, o Salvador, né? E esse Salvador, o mundo não nos dá, mas ele se dá ao mundo, né? Ele se dá como oportunidade para salvar o pecador. E nós, poderia ser um outro Neemias, poderia ser uma outra Gorete, um outro Chiquinho, né? Mas Jesus olhou para nós e a gente precisa celebrar, né? E o culto de ceia eu entendo como uma celebração mesmo, né? De profunda alegria, porque o pecado, esse mundo, ele não é mais o governo da minha vida, mas Jesus Cristo é o governo da minha vida. E além de ser o governo da minha vida, um dia ele vai me levar para morar com ele no céu. Então, que tamanha certeza precisamos ter que deve encher o nosso coração de alegria. Então, se alimente a cada dia, né? O pão careca, você pode comer só de manhã, outro qualquer pão. Mas Jesus Cristo, você pode se alimentar eternamente com ele, né? Não se conforme com uma oraçãozinha durante o dia, se deleite, deseje, seja apaixonado para estar na presença daquele que de fato te dá a vida eterna, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Apresente a sua vida para Deus, né? Entendendo que se falta preencher o seu coração com esse alimento, né, espiritual, que é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Peça para Deus. Não deixa com que o nosso coração não foi criado para ser preenchido com coisas desse mundo, mas foi para ser preenchido com o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, né, tem o formato perfeito para ocupar nossas vidas e saciar toda a nossa sede. Senhor Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome. Exaltado seja o Senhor para sempre. Deus, primeiramente, queremos nos apresentar como pecadores e rogar ao Senhor, Deus, o teu perdão, a tua misericórdia. Deus, certamente cometemos vários pecados esse dia, esta semana, esse mês, Deus, Pai. Deus, cometemos várias falhas, vários momentos, Deus, não colocamos o Senhor na posição que devemos colocar, Deus, que é no centro da nossa vida, no domínio da nossa vida, Deus, e por isso, Pai, erramos, pecamos, falhamos muito. Queremos diante do Senhor reconhecer, Pai, a nossa pequenez, a nossa insuficiência, as nossas fraquezas e suplicar pela tua misericórdia, pela tua graça, Deus, que é fortemente, Deus, expressada na morte de Jesus Cristo por nós naquela cruz, Pai. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor amado. Pai, não deixa com que sejamos, Deus, Pai, amigos do pecado, Senhor, amiguinhos do pecado, Senhor. Mas nos incomoda, Senhor, nos faz repudiar, ter nojo do pecado mesmo, Senhor, a cada dia, Pai.
Deus, o Senhor não faz amizade com o pecado, mas o Senhor quer fazer amizade com a criatura, Pai. Nós somos criatura do Senhor, Pai. Criação do Senhor. O Senhor não nos criou para dividir, Senhor, espaço na nossa vida com o pecado, mas o Senhor nos criou para ocupar toda a nossa vida com a Tua presença, Pai, e assim ser glorificado através de nós. Por isso, nos perdoa, Senhor. Santifica as nossas vidas, Senhor. Aviva, Senhor, a nossa fé, para que possamos a cada dia, Senhor, vencer, Deus querido, a natureza pecaminosa que Deus quer reviver de vez em quando dentro de nós, Pai. Vencer este mundo, vencer Satanás, Pai. Deus, no poder da Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, no poder do nome de Jesus Cristo em nossas vidas, Pai. Por isso, rogamos a Ti, Senhor, nos restaura, Senhor, nos aviva, Senhor. Deus, faz com que Jesus Cristo floresça dentro de nós, Pai. Deus, e nos dá, Senhor, a forte convicção, Deus, que o Senhor é o nosso pão da vida, Pai. Não só no período de ceia, no período que estamos lendo esse texto bíblico, mas todos os dias de nossas vidas possamos, Senhor, nos sentirmos saciados com o Senhor, Pai. Deus, e não buscar, Senhor, alimentar nossa sede com as coisas desse mundo, Pai. Deus, tem misericórdia de nós e ajuda cada irmão, Senhor, a olhar para a cruz, olhar para a eternidade e ver o Senhor, Deus, como a nossa esperança de fato. Não como, porque o Senhor é a nossa esperança, Pai. Nos ajuda, Senhor. Deus amado, muito obrigado pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deu a própria vida, Senhor, pelo mundo, pela humanidade, Senhor. E aqui estamos nós. Fomos alcançados, Deus querido, pelo sacrifício vivo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Deus. Nós fomos alcançados, somos salvos, redimidos, templo do Teu Espírito Santo, sacerdote real, nação santa. Quão privilégio nós temos, Senhor. E queremos nessa noite, Pai, queremos nos deleitar, Senhor. Deus, celebrar com profunda alegria, Senhor, o privilégio que o Senhor nos concede, Pai. Deus, de relembrar, Senhor, Deus, esse momento tão, Senhor, fantástico, Senhor, que impactou o mundo, tem impactado ainda, tem impactado as nossas vidas, Pai. Deus amado, pedimos assim, Pai, muito obrigado. Colocamos diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, cada lar, Senhor, em Tuas mãos neste momento, Deus. Pai, pedimos ao Senhor, Deus querido, que superabunde, Deus querido, os nossos lares, as nossas vidas com a Tua presença santa e poderosa. E recebe, Senhor, esse momento de adoração, de louvor, é para o Senhor, Deus, como um cheiro suave às Tuas narinas, Pai. Que o Senhor se agrade, Deus querido, com a minha presença aqui no culto, Deus. Que o Senhor se agrade com a presença dos meus irmãos, Pai. E assim, desça sobre nós a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para a equipe que vai dirigir o louvor. Deus, o pregador dessa noite que vai dirigir a mensagem. Que o Senhor, Deus querido, reine em cada coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos para o nosso momento de louvor. Boa noite, irmãos. Vamos, nesse momento, nós estamos fazendo o culto de Santa Ceia. Eu penso que um cântico que fala bastante, que remete também a esse ato tão maravilhoso que Cristo fez por nós na cruz. Eu lembrando ainda há pouco de aquele texto que fala, né? Paulo falando aos Coríntios, lá se não me engano, Coríntios 5. Ele fala que Deus, em Cristo Jesus, estava, né, na cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo. Né? Estava fazendo algo que por nós mesmos nós não conseguiríamos. Só mesmo Ele poderia fazer essa reconciliação. E éramos indesculpáveis, né? Não tínhamos como nos aproximar de Deus, ainda pecadores, rebeldes. Então Ele mesmo toma para si a responsabilidade de nos trazer de volta para Ele. Em Cristo Jesus, Ele fez esse ato. Então essa canção nos lembra, né, sobre este ato maravilhoso. Eu convido a igreja para cantar nesse momento conosco.
foi para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, agradecer-lhe por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Nós agora vamos ouvir a palavra da noite com o nosso pastor Valdeci. Liberar aí, pastor. Irmãos, estão me ouvindo bem? Amém. Então, espero que estejam. Vou me posicionar um pouco melhor aqui para ver se ajuda. Há um mês atrás, compartilhando a ceia com vocês pelo Zoom, nós tínhamos dificuldade com relação ao tempo. E eu comecei uma mensagem e decidi não terminar essa mensagem. Talvez alguns irmãos lembrem. E eu quero concluir essa mensagem com vocês hoje, que é em Lucas, capítulo 22. Vocês podem procurar aí na Bíblia de vocês, Lucas,
capítulo 22. Esse é o relato de Lucas acerca da ceia, a última ceia que eles fizeram com o Senhor Jesus. É provável que eles participaram 3 anos, né? 3 ceias com o Senhor, os 3 anos que viveram com ele. Essa foi a última e também, ao mesmo tempo, a primeira, né? Marca a primeira ceia, que é a ceia cristã, vamos colocar assim, a Páscoa cristã. Então, eu não vou fazer a leitura total desse capítulo, mas vocês podem olhar comigo. Logo no início, o versículo 1 diz: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada a Páscoa. E versículo 7 diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comer a Páscoa. Então, era a Páscoa e o momento em que Jesus ia tomar a ceia com seus discípulos, tá? E nós vamos aprender aqui algumas lições dessa Páscoa, dessa ceia. 2 lições relacionadas a Jesus e 3 lições relacionadas aos apóstolos, aos discípulos. Tá? A lição que nós aprendemos primeiramente com Jesus é a sua autoridade. A ceia, ela mostra a autoridade do Senhor Jesus. Versículo 7, versículo 8 e também o versículo 11. A autoridade do Senhor Jesus. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Versículo 11, para não fazer toda a leitura, né? Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então, nós vemos aí a autoridade de mestre, a autoridade daquele que diz: olha, vai na casa de fulano, né, e lá ele vai estar esperando, e pela minha autoridade de mestre, de Senhor, mostra aqui a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Também no versículo 23, 22 e 37, do mesmo texto aí, tá? 22 diz assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aqui é Jesus considerando a profecia de que ele deveria padecer, que ele iria morrer. O versículo 37 ainda também é uma profecia sobre ele. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Então, mostra aí que Jesus, ele é o Messias prometido. Então, ele é tanto o mestre, que tinha autoridade, quanto o Messias prometido, que iria padecer como cordeiro. Mas esses textos, eles mostram sobre Jesus a sua autoridade de mestre e a sua autoridade de Messias prometido. Além de autoridade, a ceia do Senhor também mostra sobre Jesus a sua humildade. Versículo 15, e vamos repetir o 37 novamente. O versículo 15 diz: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa antes do meu sofrimento. E no versículo 37, que nós lemos ainda há pouco, só repetindo, importa que se cumpra em mim o que está escrito. Então, ele está falando aqui sobre o seu sofrimento. Seu sofrimento. Mostra aí a humildade. O Senhor Jesus mesmo, ele disse, né, que a vida dele, ela não era tomada, ele não era preso e crucificado pela autoridade romana ou judaica. Ele diz: eu mesmo a dou. Eu mesmo a dou. Se nós olharmos lá para Filipenses capítulo 2, que fala sobre também a morte de cruz, mas fala sobre a humildade, que ele
se submeteu a nascer neste mundo, a ser homem, a ser servo e a ser condenado à morte e morte de cruz, o que mostra a humildade. Então, ao lembrarmos da ceia do Senhor, nós vamos lembrar tanto da sua autoridade quanto da sua humildade. Mas o que nós aprendemos sobre os discípulos nessa primeira Páscoa aqui? São lições até um pouco duras e até um pouco tristes, algumas delas principalmente. Vamos ver 3 lições dos discípulos. Versículo 3 a 6 do texto que estamos lendo aqui. Diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Era ele um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães como lhes entregaria Jesus. Nós vemos aqui, primeiramente, a infidelidade. Alguém que andou com Jesus 30 anos, alguém que aprendeu a orar, aprendeu sobre o amor, aprendeu sobre a fidelidade, aprendeu sobre a humildade, e numa hora dessa, ele é infiel para com o Senhor. Naquela decisão entre os dois senhores, né? E essa ceia, ela mostra também, essa primeira ceia mostra aí a infidelidade entre os discípulos. A segunda lição que nós vemos sobre os discípulos, versículo 24, 25 e 26. Veja lá comigo. Diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Esse texto que nós lemos aqui mostra a incapacidade dos discípulos de compreender os ensinos que Jesus estava passando para eles. Não só a infidelidade aberta, como no caso de Judas, mas a incapacidade de aprender, de compreender. Tanto que surgiu uma discussão entre eles, quem seria o mais importante, quem seria o melhor, porque tudo que Jesus havia ensinado até aquele momento, eles não haviam compreendido. Havia uma incapacidade. Só que Jesus, ele resolveu isso. Jesus resolveu essa incapacidade entre os discípulos, né? Ele vai lá e diz: olha, há uma diferença entre vocês, que são meus discípulos, e os povos, como eles vivem, né? Os outros, os gentios, como eles vivem. Eles exercem autoridade. Entre vós não é assim. Vocês vão servir uns aos outros. Então, a incapacidade de compreender, ela foi socorrida por Jesus. E a palavra de Deus diz lá em Tiago, né? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, a ceia é um momento de discernir. A ceia é um momento de percepção também. E se alguém precisa de sabedoria, de percepção sobre a ceia, peça a Deus. Peça a Deus. E por último, aprendendo aí sobre os discípulos, além da infidelidade, da incapacidade, também nós temos aí a instabilidade, versículo 31 e 32. Veja lá comigo, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro queria mostrar uma segurança. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Mas a ceia, aquele momento ali, onde Pedro parecia tão seguro
Jesus provou para ele que ele não estava assim, que havia uma instabilidade no coração, como Tiago diz, um ânimo dobre, né? Um coração dividido, uma instabilidade naquele coração. Mas assim como no caso da incapacidade que Jesus resolveu, dando para eles uma resposta, também essa instabilidade Jesus resolveu. Esse versículo 32, ele é maravilhoso, porque o Senhor fala assim, primeiro, uma palavra de exortação, né? Começando, na verdade, do 31, né? Exortação. Olha, Satanás, ele está querendo peneirar. Vem uma palavra de exortação, uma palavra de atenção, primeiramente. Mas depois, no versículo 32, vem uma palavra de oração. Uma palavra de oração. Eu, porém, roguei por ti. Como é que Jesus resolve a instabilidade, né? Ele ajuda, ele exorta e ele ora, no caso aqui de Pedro, mas ele ajuda. E por último, a renovação. Então, houve aí uma solução, uma resposta. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, o Senhor, para aquele que estava instável, para aquele que, embora dizia, Senhor, não vou te abandonar, Jesus fala, olha, Pedro, quando de fato você se converter, você ajude aos seus irmãos. Há uma renovação na ceia, há uma renovação para Pedro, há uma renovação para todos nós nesse momento. Então, Jesus resolve a instabilidade com uma exortação, com uma oração e com uma renovação. Agora, irmãos, eu quero ir com vocês lá para texto áureo, que eu chamo, né? 1 Coríntios, capítulo 11, que fala sobre a ceia do Senhor, para esse momento que nós vamos celebrar aqui agora. Tá? Veja lá comigo, a partir do versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 26. Jesus diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que esse versículo mostra? Parecido com o que nós vimos lá em Lucas. Mostra a autoridade e a humildade do Senhor. A humildade no seu sacrifício. A autoridade de dizer que um dia nós estaremos no céu com ele. A autoridade glorificada ou em glória do nosso Senhor. Ainda, o versículo 27 e o versículo 29. 1 Coríntios capítulo 11, tá? 27. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Infidelidade. Não podemos participar da ceia do Senhor com um coração infiel. A infidelidade, tomar a ceia do Senhor em infidelidade é tomar juízo para si. É tomar juízo para si. Então, somos chamados a atenção para isso. Versículo 29, que já lemos, vamos repetir. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A incapacidade, ela deve ser solucionada, a falta do conhecimento. Ele fala aqui, discernir o corpo. Os discípulos suscitou uma contenda entre eles, perguntando, quem é o maior? Aqui o Senhor diz que nós temos que discernir o corpo. O que é isso? Nós temos que saber o que é a igreja. A igreja é o corpo e nós temos que nos relacionar, nós temos que conviver, nós temos que aprender a servir uns aos outros, sabendo que ninguém é maior. E aquele que se acha o maior seja o servo de todos. Discernir o corpo. E nós temos que orar a Deus, Senhor, me ajuda a ter a compreensão. Eu não quero ser como aqueles discípulos que ficam discutindo pela incapacidade de compreender
a unidade que havia entre eles. E por último, no texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que nós pulamos, leia lá comigo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A instabilidade resolvida por Jesus. Pedro. Né? Pedro. Mas quando você se converter, Pedro, ajude teus irmãos. E aí nós vemos, então, essa palavra. Examine-se, pois, o homem e coma. Jesus não falou assim, Pedro, você é instável, você está fora. Assim como Paulo aqui não diz, aquele que está em pecado, saia. Ele diz, examine-se e mude. Se converta daquele caminho errado. Né? Examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então, irmãos, em frente aqui ao pão, ao cálice, que eu espero que todos estejam aí também preparados para esse momento. Ao olharmos para essa ceia, devemos lembrar a autoridade do Senhor. A autoridade do Senhor. Devemos lembrar a humildade do Senhor. Ao celebrar a ceia, lembrar que Ele se entregou por nós, mas lembrar que Ele tem uma eternidade nos céus e uma autoridade para sempre. Ao olhar para nós mesmos, para o nosso coração, devemos suplicar para que Deus nos livre das infidelidades. Devemos buscar a Deus a compreensão, a capacidade de que somos corpo, por isso celebramos a ceia juntos. E devemos buscar em Deus a oração, a renovação, a exortação, para que possamos ser transformados da instabilidade que muitas vezes nós podemos viver. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, reconhecemos neste pão e neste cálice o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele entregou-se a si mesmo, mostrando profunda humildade, submissão. Por outro lado, a Ele foi dado um poder e um nome que está acima de todo nome. Portanto, Ele tem a autoridade eterna. Louvado seja o teu nome. Também, Pai querido, essa ceia, ela serve como uma reflexão para os discípulos, porque no meio dos discípulos surgiram situações. A triste situação de Judas, um homem que não teve conserto pela sua infidelidade. Discerniram o corpo e eles então queriam um ser mais importante que o outro e não compreenderam, não entenderam o Evangelho. Também, Pai querido, no coração de Pedro, quando surgiu aquela dúvida, aquela instabilidade, o Senhor o socorreu com a exortação, com a oração e com a renovação. Assim nós, Pai, nesta noite, para examinar o nosso coração na Tua presença. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o Teu nome. Então, Pai querido, olha o coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs, da nossa igreja, Pai. Conserva-nos, molda-nos, Pai, transforma-nos, perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos, Pai, purifica-nos como só Tu fazer. E ajuda-nos a celebrarmos a ceia do Senhor, exultantes, alegres, felizes, para o alimento da nossa fé nesta vida e para a eternidade. Em nome do Senhor, Pai. Amém. Palavra do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Tudo bem? Os irmãos estão ouvindo? Todos estão preparados? Amém. Graças a Deus. Então,
A palavra do Senhor, através de Paulo, à igreja de Corinto e a nós hoje, né? E na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu aquele pão e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Amém. Todos tendo servido, vamos só lembrar a parte final. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, alimentando nossa fé e esperança no Senhor. Todos juntos celebremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor toma coisas cotidianas, comuns, simples, como o pão e o fruto da vide, dando a eles significados eternos. Louvado seja o teu nome, porque aprove ao Senhor pegar aqueles que não são, os fracos, aqueles que não são sábios, abrir-lhes o entendimento para que conheçam o poder e o peso da tua glória. Louvado seja o teu nome, Senhor, por ter nos escolhido. Obrigado, Pai, por termos a boa oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Peço que o Senhor, por favor, abençoe cada uma das nossas famílias. Abençoe as nossas crianças, Pai. Olha, Senhor, as nossas crianças, Pai, por favor, e tem misericórdia cuidando de cada um delas. Olha, meu Deus, nossos adolescentes e nossos jovens, Pai, que o vigor da juventude, que as oportunidades da juventude, Pai, sejam usados para a honra e a glória do Teu nome, que lembrem do Senhor nos dias da mocidade. Pai querido, olha os casais aqui e da nossa igreja de maneira geral. Cada esposo e esposa, Pai. Ó Deus, une-nos, Senhor, como casal, mantendo firme aquela aliança feita no altar do Senhor. Aquele compromisso de amor, de fidelidade, de respeito, de cuidado. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, e guarda, preservando as famílias e os casamentos. Pai querido, também cada um dos irmãos e irmãs em outras circunstâncias, alguns enfermos, Pai, alguns distantes, Senhor. Outros, Pai querido, podem estar sozinhos, não sabemos. Pedimos então que o Senhor, por favor, cuide de cada um de nós, cuide da tua igreja, de acordo com a tua boa mão, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas, nesses dias e até a tua gloriosa vinda. Em teu nome, Pai, é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Muito bem, irmãos. Irmão, daí pode abrir os áudios, se não quiserem se saudar. Os irmãos, é só vocês apertarem o áudio de vocês aí, que está automático aí. O irmão queira saudar um ao outro. Tá feio. Então, quando estão abrindo o áudio aí, só as informações da igreja, tá? Não só pela tarefa, mas por estarem orando também, tá bom, irmãos? Então, amanhã, segunda-feira, às 7 horas da noite, vai começar o nosso Trinight, né? Aí, ó, um uhul por aí. Então, tem coisa aí. Vai começar
o nosso programa com os cadetes, que nós chamamos de Tri-Night, né? São 3 noites, né? Para quem compreendeu a ideia. Então, segunda, terça e quarta. Portanto, o culto da família não vai ser na quarta, vai ser na quinta. Tá? O culto da família vai ser na quinta-feira e não na quarta, porque quarta-feira à noite termina o programa de cadeia. Estejam orando por isso. Além disso, também a nossa EBF. EBF aí no final do mês, tá? O Geraldo tem bastante informações com mais propriedade. Vamos orar, lembrando também da EBF. Bom, Geraldo, dá os avisos aí da referente EBF. Vou falar? Pode falar, tá liberado o seu turno. Irmão, está liberado, ok. Irmãos, mais uma vez, boa noite. Estamos chegando, quase que na reta final, para conseguirmos organizarmos tudo que precisa ser organizado ainda para a nossa IBF. Eu confesso para vocês, dá um friozinho na barriga, porque é uma IBF que eu nunca imaginava participar, e bem diferente mesmo de tudo, e, além do mais, um desafio muito maior, a dinâmica e uma criança do bairro Maria Tereza. Logo, a meta é atender 100 crianças daqui e 100 crianças do lá. E a mesma equipe vai estar nas ruas, de lanche e um kit de material pedagógico. Esse material pedagógico é uma história bíblica, evangelística, uma atividade para eles responderem e colorir, fazer o trabalho de fixação. Nós vamos imprimir ainda, lápis de cor, enfim, essas coisas que eles vão precisar. Então, 2 kits por criança, 200 crianças, 100 aqui e 100 lá, logo cada duplica por 2, vai dar 400 kits que precisamos conseguir. Nesse kit vai máscara, uma máscara para as crianças, logo a gente está voltando em setembro, não sei, em agosto, para as aulas, e tem gente que só tem uma máscara, uma criança talvez não tenha máscara, e a igreja também tem que fazer um trabalho social nesse sentido, dando condições para essa criança aí protegida para a escola. Quando ela retornar, e até no dia a dia dela, ela vai precisar de máscara. Então, no kit também nós queremos distribuir uma máscara. Então, eu peço encarecidamente para os irmãos que têm máquina, ou que queiram comprar algumas máquinas, pedir para a costureira conhecida, aí doe 2 máscaras, 3 máscaras, 4 máscaras, sabendo que cada criança tem um preço. Cada criança custa R$10. Olha, são muito baratinhos de criança, né? Dá para adotar bastante. Então, esses R$10 são R$5 de lancha e R$5 de material escolar. Depois, nós vamos pegar essa criança e levar para a sua casa, porque é certo isso. Você adotou, você tem que ficar com ela na sua casa. Estou brincando, tá? Mas vai ser muito importante vocês, irmãos, participarem, como todos os anos. Tem sido edificante mesmo o envolvimento da igreja, dos irmãos, esse trabalho missionário. A Comissão de Missões está nos ajudando desta vez. Fiz esse desafio, que é uma ação missionária. Então, você que quer experimentar uma ação missionária vai ter oportunidade agora, já está tendo, de contribuir, de participar, de orar, de fazer alguma coisa. Tem serviço para tudo, até para passar álcool nas coisas. Lá para o dia 22, a gente vai estar organizando, empacotando essas coisas. Então, se você quer contribuir também, nos mantenha informado para passar álcool, limpar, empacotar as coisas. E olha por isso, precisamos muito das orações dos irmãos. Eu sempre peço muito mais pelas orações dos irmãos que pela ajuda material, financeira ou física. Eu sei que Deus pode operar muito através das orações dos irmãos, e estamos aí, juntos caminhando, e esteja orando para que tudo aconteça da melhor maneira para a glória do Senhor, tá bom? Então, procure e olhe, alguém da Comissão de Missões, me procure, mas essa semana eu estou bem animado para receber o contato dos irmãos, Irmãos, quero adotar uma criança, 2 crianças. Irmãos, eu senti no meu coração que quero adotar 30 crianças, gente, vocês vão alegrar o nosso coração. Mas também aquele que chegar e dizer que vai adotar só uma criança também vai ser muito grande a sua alegria. Então, você também pode mobilizar o seu vizinho. É uma ação social, então o vizinho pode participar também, além de ser uma ação evangelística, que é a prioridade.
Mas se você quer chegar com seu vizinho, ele não entende o que é ação evangelística, mas ele vai entender claramente que é uma ação social. Então, com a chance de você envolver o seu vizinho, não sendo ele crente ou parente, enfim, vai ser muito, muito fácil. Eu consegui o apoio da Colher de Pau, do diretor do Colégio Palavra da Vida, do Gerê, ele vai nos ajudar, só não disse ainda com quanto, como é que ele vai nos ajudar, mas já tem ajudado porque forneceu os salgadinhos pelo preço muito baratinho para a gente já tem uma quantidade de salgadinhos aqui, também veio da escola, e essa jogada aí com a gente, essa grande ação para o reino de Deus. Isso é uma obra para o reino de Deus. E você faz parte, tá bom? Então, Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Aperta o som aí, os irmãos. Avisar também, irmãos, que entre 15 e 20 minutos eu devo estar saindo para aqueles irmãos que desejarem ofertar, entregar seus dízimos. É só mandar uma mensagem no privado, tá? Então, assim que encerrar o culto, entre 15 e 20 minutos eu estou saindo já para fazer a conta. Luiz, Simone, saudade de vocês. Boa noite, queridos. Deise, boa noite, querida. Boa noite.